Boa noite, minha gente. Aqui é o Fabiano. Tudo bem? Bom, como eu disse para vocês, eu não tenho lado partidário. Nenhum. Não sou petista, não sou bolsonarista, nada. Eu sou pelo povo. Tanto que o canal no meu YouTube é Pelo Povo e para o Povo, né? Eu vou deixar para vocês aí depois escrito o nome do meu canal para vocês lá procurar, que vai ter toda a explicação de um professor, que é o Ciro Gomes, né, de tudo que aconteceu sobre o tal do roubo dos precatórios. Bom, como é que funcionou esta brincadeirinha deles? Funcionou da seguinte forma: o Bolsonaro, na época do Bolsonaro, através de emendas, ele pegou dinheiro e foi pegando dinheiro, e foi pegando dinheiro através de emendas, ou seja, tudo através de precatório. Ele só foi pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro, pegando dinheiro, né? Quando ele perdeu a eleição, havia 93 milhões em dívida que ele deixou através destas emendas que ele fez, que ele foi pegando dinheiro e fazendo precatório. Entenderam? O que ele pensou? Eu vou ganhar as eleições e vou pagar do jeito que dá, né? Mas também pensando no bolso dele. E o que aconteceu? Aconteceu que ele não ganhou. Ele perdeu as eleições, minha gente. Aí é que está o problema. E aí entrou o Lula, né? Querendo ou não, para ajudar o povo, o Lula sempre se propôs a ajudar de um jeito ou de outro, mas sempre se propôs a ajudar. Roubando ou não roubando, sempre se propôs. O Bolsonaro, ao contrário disso, sempre tirou do povo, deu ao rico e nunca se importou com quem estava passando necessidade. Tanto que na época que ele foi oferecido para nos dar ajuda, né, ele queria nos dar R$ 100. R$ 100. Foi o Ciro Gomes quem encontrou o dinheiro e largou o dossiê pronto na mesa do Bolsonaro, comunicando ele que teria o dinheiro para pagar R$ 600 para cada pessoa dentro do Brasil, por causa da pandemia. Sendo que a pandemia não era para ter tido aqui no Brasil, porque a Pfizer ofereceu a vacina e o Bolsonaro não aceitou. Tá? Dizendo isso, o Ciro Gomes fez uma pesquisa agora e descobriu que o Bolsonaro deixou essa dívida de 93 milhões em precatórios. O que é precatório? Precatório é como se tu estivesse devendo a uma loja R$ 1.000, né? Ou ao banco R$ 1.000. Aí tu não paga, tu dá um calote, que foi o que o Bolsonaro fez. Ele deu um calote, não pagou. Aí o que o banco faz? Recorre. Vende a tua dívida para outra entidade, certo? Aí te oferece lá 50% de desconto. Essa outra empresa comprou. Aí tu tá devendo 1.000, tu vai pagar 500, baita vantagem. Para ti, baita vantagem. Mas ela recebe os 500 de ti, certo? E revende, ela devolve aquela precatória ao banco e recebe o valor integral de R$ 1.000. Entenderam? Ou seja, eles compram de ti, eles compram o precatório por um valor baixo, cobram de ti e revende o mesmo precatório pelo valor inteiro. Que foi o que aconteceu agora no governo Lula. Ficou esses 93 milhões, né? E aí eu digo que essa vergonhice que o governo Lula fez, mas que
quem começou toda essa roubalheira foi o governo Bolsonaro. O Lula, a única coisa que fez foi se aproveitar da situação. É que nem se diz, a ocasião faz o ladrão. O que ele fez? Vou pagar essa dívida toda, de uma vez só. Só que está faltando dinheiro para educação, saneamento básico. Está faltando dinheiro para saúde, para tudo. Mas ele resolveu que ia pagar os 93 milhões. Aí o que ele fez? Ele pegou todos os precatórios e passou para o Poder Judiciário. Olha a volta que você vai dar. Saiu do governo, foi para o Poder Judiciário, o Poder Judiciário vendeu aos bancos e os bancos cobraram uma quantia, vamos botar aí 50% de cada um que devia, né? E o governo pagou o valor integral de 93 milhões. Então é aí que está o pulo do gato. É aí que saiu né? Saiu aquela mãozada. Então acabou que o dinheiro do povo, que era para ter sido cobrado os 93 milhões de quem devia, de todos os devedores, né? Acabou que saiu aí por 45 milhões. E o resto do dinheiro? Tá aonde? Se o governo pagou os 93, cadê o resto? Que foi cobrado das pessoas. Porque foi cobrado. Todo mundo pagou a sua dívida. Porque teve um desconto. Tira 50% de 93. Dá 41,5. 41 bilhões e meio. Sumido. Desaparecido. É como eu disse para vocês. Eu não tenho lado partidário. A merda começou lá no Bolsonaro, fazendo merda, roubando. Chegou no governo Lula. E agora o Lula fez essa embrolhada toda e sumiu. Em média, 41, 45 bilhões de reais. Que resolveria muita coisa na saúde, no estudo, saneamento básico, na ajuda às famílias, construção de casas. E aí? Eu tenho lado partidário? Não tenho. O Bolsonaro roubou e o Lula agora roubou. Eu vou deixar aí o nome do meu canal. Vocês vão lá e assistam o Ciro Gomes explicando perfeitamente. Eu tô explicando para vocês a um grosso modo grosso, assim, aquilo básico, né? Tu deve 1.000, a outra empresa compra por 500 a tua dívida, né? Aí cobra de ti 500, tu paga os 500, eles devolvem a dívida para o banco e o banco paga mais o valor integral, que seria os 1.000. E será que paga? Ou seja, tu paga 500, o outro paga 500, recebe o valor integral e o outro fica com 500. Essa é a jogada. Entenderam? E quem é que paga os outros 500? É o governo.
E quem é que paga o governo? É nós. E aí? Quem é que não rouba? Eu estou deixando aqui o meu desabafo. Tentei fazer uma live, não deu. Sabe por quê? Porque ninguém quer saber de política, ninguém quer saber da verdade. Todo mundo só quer ver gracinha. E eu não estou aqui para fazer gracinha. Eu estou aqui para lutar pelo povo. Para lutar pelos nossos direitos, pelas nossas vidas. E pelas vidas dos nossos filhos e pelas vidas dos nossos netos. Então, vamos parar de olhar brincadeirinha e risadinha e vamos começar a prestar atenção nas coisas sérias que estão acontecendo, tá? Vou deixar para vocês aí o nome do meu canal no YouTube. Se inscrevam lá, que eu vou postar bastante coisa sobre isso. Como eu disse, eu não tenho lado partidário. Vou pisar no calo de quem for, não estou nem aí. Porque tudo que eu falo, eu estou bem embasado, como eu sempre disse para vocês. Tá bom? Vou deixar aí o nome do meu canal no YouTube. Um abraço do Fabiano e uma boa tarde. Eu fui prefeito da 4ª maior cidade do Brasil, governei o 8º estado brasileiro e fui ministro da Fazenda. Controlei e administrei a economia do Brasil e sou muito sério e responsável. E é com essa lembrança que eu venho explicar mais uma vez aquilo que a grande mídia não só não anuncia, como tenta descredibilizar a serviço do grande pacto de picaretagem que o baronato financeiro, junto com o governo Lula, promovem no Brasil. Aliás, todos os governos. Deixa eu explicar para vocês o grande, enorme, gigantesco escândalo dos precatórios. A minha newsletter estranhou, na primeira hora, o seguinte fato. Todo mundo está vendo todo dia na imprensa que falta dinheiro para as universidades, falta dinheiro para a pesquisa, falta dinheiro para a segurança, falta dinheiro para tudo. E, de repente, o governo Lula diz assim, eu vou pagar de uma vez só, de uma tacada só, 93 bilhões de reais de precatórios que o Bolsonaro, via uma emenda à Constituição, com o silêncio absolutamente estranho, para ficar numa palavra respeitosa, do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, caloteou. O que é um precatório, para a gente ficar todo mundo bem entendido, assim como o meu velho cacuete de professor? Precatório é o seguinte, você, cidadão, tem um direito, por exemplo, à previdência social, à correção de aposentadoria, ou você, empresário, fez uma obra, o governo não lhe pagou, você vai para a justiça. Passa 5, 6, 7, 8, 10 anos na nossa justiça, que anda a passo de carga do manco, para ganhar a ação. Ganhou a ação, está lá o direito de 50 mil reais. Então você tem o direito, porque o judiciário, com sentença transitada em julgado, sem mais nenhum recurso, obriga, porque é seu direito, o governo a lhe pagar, vamos lá, 50 mil reais. Você vai receber isso no primeiro ano com uma ordem que a Justiça dá. Essa ordem que a Justiça dá se chama precatórios. Então, o que é um precatório? É uma ordem final da Justiça, sem recurso, mandando o governo, nesse caso o governo federal, pagar a uma pessoa, um empresário ou um trabalhador da Previdência, um direito que lhe foi negado e que a Justiça reconheceu. Entendeu bem? Então você tem, 7 anos depois, direito de receber 50 mil reais do governo. Pois bem, o Bolsonaro mandou emenda à Constituição, nós protestamos, esculhambamos, eu protestei inclusive contra deputados do meu partido, porque esse calote cria uma espécie de recurso novo que simplesmente a decisão da Justiça passa a não valer nada. Então o Bolsonaro fez isso, eu protestei, etc, etc. De repente, o Lula resolve pagar tudo de uma vez só, numa hora que falta dinheiro para tudo, aumenta imposto para cá, faz o diabo, porque o país está com um buraco nas contas gigantesco e o maior da história. O que acontece? No dia seguinte, que o Lula resolve pagar de uma tacada só, eu estranhei e fui investigar. Sabe o que eu descobri? Aqui está o maior escândalo da história brasileira. Pelos valores envolvidos, volto a dizer, 93 bilhões de reais, nós estamos chegando a um escândalo cujos valores envolvidos é maior do que o mensalão e maior do que o petrolão. Então vamos lá. Terminou o ano de 2023, tinha uma conta de 93 bilhões para pagar, só que o Bolsonaro, via Supremo Tribunal Federal e via Congresso Nacional, não pagou. E o governo Lula, ali no finzinho do ano, quando todo mundo já estava se preparando para as festas, de repente resolveu pagar. Eu achei estranho e fui investigar. Sabe o que aconteceu? Concretamente, para a gente sair da burocracia, mas eu vou explicar a burocracia também.
concretamente, assim, eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte, saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo, lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas. Essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história. Pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário que não pagar a fatura, não fizer a correção, você entra na Justiça. Passa 5, 6, 7, 8 anos e a Justiça finalmente lhe dá ganho de causa. Com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote, via uma emenda à Constituição, com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri, e isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa, eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN e a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos. Mas agora eu vou explicar como é que faz esse truque para que a falcatrua seja acobertada. O Poder Judiciário recebeu esse dinheiro, portanto o governo não entregou direto para os bancos. O governo entrega para o Poder Judiciário, Justiça Federal, pagar os credores. Só que quem chega para receber não são os credores, o povo. Quem chega para receber são os bancos. Por quê? Porque os bancos compraram dos detentores desses direitos, das pessoas que tinham direito de receber por sentença judicial chamada precatório final, as pessoas tinham direito de receber. Então veja, você é um trabalhador, ganhou 20 mil reais na justiça, depois de 7 anos. Então você tinha direito de receber 20 mil do governo via Justiça Federal. O que é que fizeram os bancos? São poucos bancos, facílimo de descobrir, e o Ministério Público brasileiro está desafiado a perguntar para a Justiça Federal quem foi que ficou com esses valores. Então o que acontece? Você tinha direito de 20 mil reais, deram um calote, você ficou, cadê? Não vou receber mais nunca, não tenho condição, imediatamente chega um banco e diz assim, você tem aí um precatório, ou seja, o caba já tem a informação lá da Justiça Federal, quem é que tem o precatório, para poder procurar, já começa a falcatrua. Aí chega e diz, você tem o direito de receber 20 mil, calotearam, não vão te pagar mais nunca, quer 10 mil? Eu te pago 10 mil no precatório. Aí o camarada, olha, eu não vou receber isso nunca, é melhor receber 10 mil, metade do que eu tenho direito, do que 20 mil. Entregou o precatório para o banco deu para ele 10 mil reais. O banco ficou com coisa, que é isso? O banco então agora está comprando um papel que não vale nada, que ninguém sabe como é que vai pagar. Aí está a grande falcatrua. De repente, por um passe de mágica, os bancos foram receber esse dinheiro, só que em vez de receber 10 mil que eles pagaram para o trabalhador humilde, eles receberam 20 mil. Exatamente o valor que estava no papel. Sacou? Ou seja, o dinheiro do povo, o governo pegou e passou para os bancos. Foi direto? Não, claro que não foi. Assim também, tenha paciência, aí é um batedor de carteira, não tem nem como Estadão, sempre a serviço dos banqueiros, anunciou. Ou fica a turma aí do PT, que não tem o que responder, anunciando. Não, foi assim, o governo, via judiciário, entregou o que era do povo, para os bancos. Por quê? Porque os bancos, informados pelo governo de que aquele calote ia ser agora pago pela coisa, compraram
do povo pela metade do valor que tinha e os bancos receberam 100%. Ou seja, se o governo tinha 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, se o governo tinha, vou repetir, 93 bilhões de reais, por que o próprio governo, via Advocacia Geral da União, não chamou esses credores todos para um acordo e dizer, meu irmão, me dê desconto de 50%, me dê um desconto de 30%, nós tínhamos economizado 45 bilhões de reais, dinheiro suficiente para resolver todas as obras paradas do Brasil. Não, o governo pagou 93 bilhões de reais para os bancos. Ah, mas o governo não passou para os bancos? Vou explicar de novo. É claro que ele não passou para os bancos, ele fez uma falcatrua via Poder Judiciário. Passou o dinheiro para o Judiciário, depois que os bancos compraram pela metade do preço o que o povo tinha, está entendendo? E depois que o povo foi lesado, o governo pagou pelo valor do nome, pelos 20 mil, no exemplo que eu dei de 10 mil, o governo pagou. Você perdeu 93 bilhões de reais, os credores perderam pelo menos a metade disso e o país, mais uma vez, está vendo o assalto generalizado aos cofres públicos que a corrupção endêmica no Brasil, pelo Lula, pelo PT, produziram. Se quiserem, vou insistir em explicar, mas acho que aqui está mais simples de entender porque qualquer pessoa. Quem resolve isso? Ministério Público. Como resolve isso? Faz um ofício simples para a Justiça Federal, para o Conselho Nacional de Justiça, dizendo quem são as pessoas que chegaram com procuração em nome de credores para receber os precatórios. Aí você vai achar que dia os precatórios que não valiam nada passaram a valer ouro. No dia que o governo Lula anunciou que ia pagar tudo. Só que ele, quando anuncia publicamente, os bancos já tinham comprado, tendo claramente informação privilegiada. É assim a corrupção moderna de Lula e do PT. Então, resumindo, só aqui você fica sabendo assim, 93 bilhões de reais do povo brasileiro foram entregues pelo governo Lula aos bancos. Diretamente? Não. É claro que eles montaram um esquema para disfarçar isso. Ninguém faz corrupção passando nota fiscal. O que eles fizeram? Pagaram ao judiciário essas contas, para o judiciário pagar para o povo. Só que o povo já não era mais o portador dessa sentença, desses precatórios. Por quê? Porque já tinha vendido praticamente tudo para os bancos pela metade do valor, por um terço do valor, por um quarto do valor. Só o Ministério Público vai descobrir isso. Ou seja, o povo perdeu pelo menos metade desses 93 bilhões se tivesse sido desconto. Por quê? Porque na hora que o governo paga 93 bilhões cheio para os bancos só tinham pago metade desse valor para o povo. É assim que se assalta uma nação, é assim a nova corrupção do lulopetismo. Como resolver isso? Não me interessa politicamente quem aproveita e quem deixa de aproveitar, eu estou fora dessa polarização. O que eu estou é dando sequência a uma luta de vida contra a corrupção que causa miséria, pobreza, violência e que, infelizmente, é um grande câncer na vida brasileira de forma impune. Todo mundo está vendo. Então, como é que resolve? É simples. O Ministério Público Federal, dado que isso é um assunto da Justiça Federal e do Governo Federal, faz um simples ofício para a Justiça Federal, para o CNJ, para o STJ e pergunta, simplesmente, quem foi que compareceu com a procuração em nome de terceiros para receber o valor dos precatórios. E abre um inquérito na Polícia Federal para apurar que dia os precatórios não valiam mais nada e passaram a valer pelo valor de face. E aí vai se encontrar claramente o tráfico de influência, a informação privilegiada, que é a nova e grande sofisticada modernidade que a corrupção do Lula e do PT produziram agora nessa fase no Brasil. Tragédia para o Brasil, pouco me importa se os bolsonaristas aproveitam isso. O Bolsonaro é um dos corresponsáveis por essa imensa corrupção estrutural do Brasil. Portanto, eu não quero saber. Eu estou fora da polarização e a serviço do Brasil.